muito feliz pela oportunidade de voltar a essa casa novamente. Fazia uns meses que eu não vim. Pensei que não ia voltar mais. Mas, graças a Deus, os servos de Deus se lembraram de mim. Quero privilegiar a igreja pelo seu aniversário. Que Deus abençoe. Eu sei que não é fácil. É uma guerra todos os dias para a gente estar adorando ao Senhor, buscando ao Senhor. Mas, mesmo cansados, nós não podemos parar. Temos que seguir. Deus abençoe o pastor, a pastora, o evangelista Márcio também, que tem lembrado de mim. Deus abençoe. E, sem perca de tempo, eu pedi para os irmãos abrir a sua Bíblia, o livro de Romanos, capítulo número 8, versículos número 37. É o tema? Glórias a Deus. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo de número 37 em diante. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Ô papai! Glórias a ti, meu Deus, aleluia. Glórias a Deus. Honrar a vida do meu pai também, que está me acompanhando, está lá atrás filmando. Deus abençoe. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo de número 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Pode tomar seu assento. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade. Graças, Senhor, te dou por teu amor, por tua bondade, por tua fidelidade, por tua misericórdia, por tua compaixão. Senhor, retira de mim tudo que é meu. Toma, Senhor, teu lugar, a honra. Seja, Senhor, a tua voz, não a minha, tua profundidade, não a minha, teu discernimento, não o meu, os teus olhos, não os meus. A tuas mãos, não as minhas. Seja feita conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Amém. Só peço um minuto para a igreja. Glória a Deus. Meus amados irmãos, essa carta de Romanos é uma carta muito bela, uma carta muito bonita. E o apóstolo Paulo ele começa a escrever a uma igreja que ele não conhecia de perto. Porque essa igreja se localizava em Roma, sua pátria, uma das suas pátrias, porque Paulo ele tinha duas pátrias. Ele tinha seu nome Saulo em hebraico e tinha seu nome Paulo em romano. Mas Paulo não conhecia essa igreja de Roma de perto. Por isso ele sempre estava escrevendo. É interessante que essa carta que ele escreve quando ele está preso. Quando em Atos dos Apóstolos, capítulo número 21, ele sobe a Jerusalém, ele é preso. E ele vai estar escrevendo esta carta. Ele vai trazer uma dimensão muito linda. No começo do capítulo ele começa a dizer que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele começa a trazer uma dimensão de alívio para uma igreja que ele não conhecia, para uma igreja que estava distante, para uma igreja que sim existia conflitos, porque a igreja estava em uma cidade repleta de idolatria, em uma cidade repleta de outros deuses, em uma cidade que Deus era pouco conhecido, que estava sendo conhecido agora e sendo doutrinado por um apóstolo distante. O apóstolo estava distante, mas o seu amor estava perto da igreja. O apóstolo estava distante, mas o seu carinho estava perto da igreja. O seu afeto estava perto da igreja. Ele queria abraçar os irmãos, ele queria trazer uma dimensão do céu para a igreja naquele momento, mas ele não podia, ele estava preso, ele estava longe. Mas ele sentia essa necessidade de trazer a realidade à igreja, uma realidade muito profunda, de que nós estamos em uma dimensão diferente agora.
Depois que nós aceitamos a Cristo, depois que nós colocamos a nossa vida diante do altar, depois que nós levantamos as nossas mãos e sacrificamos o nosso coração a Deus, tudo muda. As nossas atitudes, elas mudam, as nossas vestes mudam, as nossas palavras, elas mudam, os nossos pensamentos também mudam, os nossos sentimentos também mudam, tudo deve mudar quando nós estamos em Cristo. Porque se não há uma mudança, não houve uma conversão. Se não há mudança, não houve arrependimento. Se não há mudança, não nasceu de novo. Jesus vai começar a falar em Nicodemos, em João capítulo de número 3, que era necessário nascer de novo. Nascer da água, nascer do Espírito. Ser totalmente diferente daquela dimensão que os fariseus e os saduceus estavam colocando diante ao povo. Porque os fariseus, eles estavam focados na lei. Mas Jesus veio para mudar isso, para trazer a dimensão celestial. Que nós não podemos de forma alguma ser subjugados pela lei, mas precisamos viver por intermédio da graça. Então, Deus, através de Jesus, vai falar para Nicodemos que era necessário nascer de novo. Era necessário ser uma nova criatura para poder alcançar uma dimensão diferenciada, uma dimensão que poucos conseguem alcançar, porque são poucos aqueles que querem renunciar a si mesmo. São poucos aqueles que querem viver verdadeiramente para Cristo. São poucos aqueles que verdadeiramente querem deixar os seus desejos, querem deixar os seus sonhos, querem deixar os seus projetos, querem deixar tudo aquilo que eles estão planejando. Porque quando nós estamos em Cristo, quando nós nos colocamos diante a Deus, tudo muda. A direção, ela muda. Enquanto estamos fora de Deus, nós vamos tomar os caminhos que nós queremos. Nós vamos fazer aquilo que nós queremos. Nós vamos andar por onde nós queremos. Nós vamos falar aquilo que nós queremos. Mas quando nós estamos em Jesus, tudo muda. Nós andamos no caminho que o Senhor quer que nós venhamos andar. Nós falamos aquilo que o Senhor quer que nós venhamos falar. Nós vestimos aonde o que o Senhor quer que nós venhamos vestir. Nós vamos estar diante de pessoas que o Senhor quer que nós estejamos, porque há lugares que não são propícios para aqueles que estão buscando ao Senhor. Então há uma diferença, há uma nova dimensão para aquele que verdadeiramente está em Jesus. E essa dimensão que o apóstolo Paulo está trazendo, a carta de Romanos, para os seus irmãos que estavam distantes, ele começa a trazer uma dimensão muito linda, falando sobre o amor de Cristo. Ele vai dizer no versículo de número 37, que é o tema, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele mesmo preso, ele mesmo sendo limitado, ele mesmo não podendo andar aonde ele queria, ele mesmo não podendo abraçar os seus irmãos, ele mesmo não podendo sentir o afeto dos seus irmãos, mas ele estava dizendo que ele era mais que vencedor. Como pode alguém que está preso, como pode alguém que está limitado dizer que é mais que vencedor? Porque ainda que limitem o seu coração, ainda que limitem os seus pés, ainda que limitem, glórias a Deus, aleluia, os seus braços, não vão poder de forma alguma limitar a adoração que vem do seu profundo coração. Nunca vão poder limitar a sua voz, nunca vão poder limitar o seu espírito, também não vão limitar a sua alma. Limitam seus sonhos, limitam seus desejos, limitam, pode ser que limitam a sua casa, podem limitar o seu carro, podem limitar o que for, mas jamais vão limitar o amor de Cristo Jesus, que foi derramado na cruz. Jamais vão poder limitar. Agora eu vejo o livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, uma mulher chamada Ana, fazendo uma oração simples a Deus, pedindo um filho. A Bíblia vai dizer que ela era estéril, porque Deus assim permitiu. Ela não nasceu estéril, Deus permitiu que ela ficasse estéril. E ela começa a orar ao Senhor pedindo um filho varão, porque naquela época era uma vergonha uma mulher não ter filhos. E o seu marido, Eucana, ele tinha 2 mulheres, porque era a lei. Se uma mulher que você casasse não tivesse filho, você poderia casar novamente com outra mulher que te dava descendência. Só que Eucana, ele não rejeitou a Ana, porque ele amava muito a Ana. A Bíblia vai dizer que ele tinha um afeto muito grande por ela. Tanto que quando ele subia de Ramá para Siló, para adorar ao Senhor e sacrificar ao Senhor anualmente, ele dava uma porção dobrada a Ana, mesmo que ela não tivesse filhos. Eucana não se importava se a Ana pudesse ou não dar filhos a ele. O amor que ele sentia por Ana era um amor diferenciado. Não era um amor como muitos nos dias de hoje só amam aquilo que enxergam, só amam aquilo que desejam. Às vezes nós temos que abrir mão de algumas coisas para poder amar o próximo, para poder doar amor ao próximo. E era o que Eucana estava fazendo. Só que Ana tinha um desejo muito grande de ter um filho.
Toda mulher tem um desejo de gerar quando ela casa. E Ana não era diferente. E a Bíblia vai dizer que ela vai até Siló. E o sacerdote daquela época era Eli, com seus filhos Ofni e Finéias. Só que Eli estava um pouco distante de Deus. E a Bíblia vai dizer que os seus filhos Ofni e Finéias eram repudiados por Deus, porque eles tocavam naquilo que iria ser sacrificado a Deus. E ainda mais, se prostituíam com as mulheres que estavam fora do tabernáculo. Então, Ana estava ali orando sozinha, angustiada, ajoelhada, sem mais forças para clamar a Deus. Mas a sua alma não cessava de clamar e a sua alma não cessava de adorar. Podemos entender que mesmo ela cansada, mesmo ela aflita, mesmo ela angustiada, ela não deixava de ano após ano ir adorar o Senhor. Ela não deixava de ano após ano ir sacrificar ao Senhor. Muitas vezes por poucas coisas nós queremos parar de vir para a igreja. Muitas vezes por poucas coisas nós queremos parar de caminhar nos caminhos do Senhor. Não vou para a igreja porque eu briguei com meu marido, não vou para a igreja porque meu filho está no mundo, não vou para a igreja porque não tenho dinheiro para pagar aluguel. O Senhor não quer saber da situação